Para mim, uma TV pública é muito importante para que a gente seja mais reconhecível, entendeu? Eu acho que todas as TVs públicas têm que trabalhar com a comunidade, visando o lado bom da comunidade. TV pública, as informações que rolam na comunidade é legal porque o povo que está sem informação, né? Porque ela ajuda muito a divulgar aquele artista que está começando, aqueles artistas que já estão também na fama, entendeu? Então, para mim, a TV pública é muito importante. Pois é, está começando Liberdade de Expressão na TV Pernambuco, para todo o estado. Um abraço para todos que estão em Caruaru, para todos que estão em Petrolina, em Arco Verde, Serra Talhada, Recife, região metropolitana. Bem, hoje teremos o tema, afinal, o que é, para quê e a quem serve a TV pública? Estou trazendo a professora Patrícia Smith, da Universidade Federal de Pernambuco, o Gilberto Sobral, secretário de Comunicação de Camaragibe, o jornalista Ivan Moraes, do Centro de Cultura Luiz Freire, e o produtor cultural Roberto Lessa. Hoje teremos então esse debate, esse bate-papo sobre a TV pública que está aí, nesse ano de 2008, sendo a grande novidade para o telespectador, para as pessoas que querem ter aí uma perspectiva diferenciada da televisão. Eu quero começar o debate, a gente introduzindo, trazendo a seguinte colocação. A televisão começou na década de 50, passou por vários processos, inclusive ficou durante muitos anos na mão aí, e ainda hoje na mão das grandes empresas privadas, sendo transmitida do eixo Rio-São Paulo para todo o Brasil, e hoje a gente vê uma perspectiva diferenciada. Eu queria ver a opinião aí dos nossos debatedores. Inicialmente, queria deixar o espaço aberto para vocês falarem com o nosso público. Em seguida, a gente começa aí a refletir em relação à TV pública. Eu queria deixar o microfone aberto, esse programa é totalmente à vontade, então sem burocracias. Eu queria que vocês, então, ficassem à vontade aí. Vamos começar com as mulheres, né? Pronto. Muito bem. Eu vou começar falando. Eu queria só lembrar que, apesar de ser nova a TV pública, o debate já tem um tempinho, né? Ele começa em 2006, com a produção de um caderno de debate sobre a TV pública pela TVE, né, brasileira, lá do MEC. E prossegue em 2007, foram 5 debates regionais sobre TV pública no Brasil. A gente teve 2 aqui em Pernambuco, e a gente gerou alguns documentos, depois a gente pode disponibilizar para vocês. E eu acho que um dos consensos que a gente chegou, pelo menos aqui em Pernambuco, foi que a TV pública deveria ser uma TV da população, né? E aí, quando eu digo isso, assim, tentar trazer para essa TV todas as camadas dessa sociedade, né? Então, eu gostaria de ver nessa TV cultura, informação, lazer, educação, mas eu queria ver uma TV que tivesse programas de várias naturezas, né? Inclusive aqueles onde a gente pode ver o interior, né? Trazer o interior para a capital, trazer a capital para o interior, né? Então, a gente pudesse ter realmente um mix aí, né, de produções independentes e parcerias, e eu acho que essa TV ela tem que ter essa cara, né? Que eu acho que esse pode ser o diferencial em relação às TVs comerciais. Legal, Patrícia. Eu queria... Patrícia, fica à vontade, o microfone está aberto. Chave, né? A TV brasileira, ao contrário da TV europeia, por exemplo, ela começou privada. Assis Chateaubriand fez um esforço individual, empreendedor, pilantra, e comprou os equipamentos, tinha as relações com o governo da época, e montou a primeira estação de TV, e depois viraram redes, e sempre com interesse privado. Os movimentos pela democratização da comunicação, o movimento pelo direito humano à comunicação, começou a ter uma consciência de que isso era nocivo. E em 88 a gente já teve a primeira vitória, que foi na Constituição de 88, que diz que o espectro eletromagnético, né, os meios de comunicação devem ser complementares. E que deve ter, isso foi a primeira vez que teve escrito, que deve ter um sistema privado, deve ter um sistema estatal e deve ter um sistema público. Só que a Constituição, depois esse capítulo não foi regulamentado e não explica o que é um e o que é outro. Privado a gente sabe o que é, né? Você está aí vendo televisão, muda aí para os canais, vai no 2, vai no 3, vai no 4. A maioria dos canais da sua televisão estão dominados pelas empresas privadas, que ganharam as concessões do governo e transmitem aquilo que eles bem entendem, embora a própria Constituição regulamente isso de alguma forma, mas isso não é obedecido. Estatal, a gente sabe o que é estatal. Estatal é o governo que controla.
Então, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário escolhem as pessoas que vão tocar, montam lá a equipe que vai resolver a parada, contrata os funcionários, de preferência por concurso público, e a coisa acontece. Nós temos alguns exemplos de TVs estatais que a gente reconhece como estatais. A TV Câmara, a TV Senado, né, que a gente vê e entende que aquilo ali é uma parada estatal, que ali é o governo que está fazendo. A TV pública ficou meio que num limbo. De lá para cá, de 88 para cá, ainda não se bateu o martelo para dizer qual é a diferença da TV pública para as outras TVs, porque ela não é privada e porque ela não é estatal, né? A gente entende que a chave está na gestão, né? Ela precisa ser diversa, é fundamental que seja diversa, né? Ela precisa mostrar todos os segmentos da sociedade, é fundamental que mostre todos os segmentos da sociedade. Mas mais ainda, ela precisa ter a sustentabilidade política e financeira proporcionada pelo poder público, mas gerida pela população. Aí é que está o nó. A gente ainda não chegou ao modelo, a TV Brasil ainda não está nesse modelo, a gente pretende que ela chegue nesse modelo. A TV Pernambuco, que também é um grande avanço aqui no estado, que teve o seu retrocesso e agora volta com força, ainda não está nesse processo. A gente precisa ter um modelo de gestão que garanta que toda a sociedade possa interferir na programação. Legal. Então, isso aí a gente vai chegar através de conselhos, através dos mecanismos que possam ser efetivados para que a gente possa realmente ter uma TV 100% pública. Legal, Ivan. Deixa eu então passar a palavra aqui para o Gilberto Sobral, ele que é secretário de comunicação de Camaragibe. Inclusive, nesse projeto aí da TV pública, existe a possibilidade de inserir cada vez mais cidades como Camaragibe, como cidades longínquas, levando inclusive conteúdos do Nordeste, fazendo a mão inversa, né? Levando para o país todo. Como é que você vê a chegada da TV pública? Como é que você se insere, então, nessa discussão? Fica à vontade, o microfone está aberto. Bom, a chegada da TV pública a gente deve ver sempre com alegria, né? Porque é mais uma oportunidade, mas ao mesmo tempo com preocupação, pelos moldes como ela foi montada, né? Você vê o primeiro conselho da TV pública, ele não tem representatividade na sociedade. Foi um conselho nomeado pelo governo, né, aleatoriamente. Então, eu acho que o que a Patrícia falou e o que o Ivan falou são fundamentais. A TV pública ela tem que ser pública, é diferente da estatal. Por exemplo, a TV Câmara, a TV Justiça, a TV Senado, eu acho até que pecam no momento que são estatais, são geridas e são mantidas com dinheiro público e que são vinculadas em canais fechados, onde a pessoa tem que pagar uma assinatura. Então, você está pagando para ter a TV Justiça e, ao mesmo tempo, você está pagando para poder assistir a TV Justiça. Então, esse é a primeira coisa que eu acho que está errada. E em relação à TV pública, a democratização da programação, acho que a diversidade da programação, né? A questão do conselho é fundamental. Eu acho que o conselho de uma TV pública, ele tem que perpassar, ela tem que passar a gestão da administração, seja ela estadual ou federal, né? Se você quer ter realmente uma TV pública com a participação da população, você tem que ter um conselho que acabe o governo e o conselho continue, né? Você vê, por exemplo, isso na gestão do turismo na Espanha. Os conselhos de turismo na Espanha, o mandato dos conselhos são de 20 anos, né? Para poder, passa governo, mas o conselho continua e a gestão tem uma continuidade e você tem um planejamento. Então, eu acho que fundamental é que esses conselhos da TV pública sejam altamente democráticos, se ouvindo a sociedade, se ouvindo os fóruns que discutem televisão, e que tenham um mandato maior do que o mandato do governante. Porque aí você vai poder ter uma continuidade no processo, você vai poder ter uma abertura no processo. Eu acho que o fundamental é isso. Legal, Gilberto. Deixa eu passar a palavra então para o nosso produtor cultural, Roberto Lessa, e ver a perspectiva aí de quem faz arte, de quem está na ponta, produzindo cultura, e muitas vezes não se vê na telinha, né, aí dos moldes comercial, né? Queria que você falasse a sua perspectiva em relação à TV pública, como é a expectativa de uma nova possibilidade, inclusive com essa interatividade, essa proposta de participação popular. Como é que você vê essa questão? A princípio, eu tenho uma certa observação. Bom, você me bota em cada fria, hein, rapaz? A diversão, sabe, é aliada à cultura. A cultura é necessária a qualquer nação. Então, a TV pública tem um dever cultural. Então, para nós que fizemos essencialmente cultura, sabe, é a coisa mais perfeita do mundo, né? Agora, o que nós devemos objetivar é: essa cultura vai trazer mais cultura ou vai ser uma cultura comercial? E nós temos... Pernambuco é um dos estados mais culturais que tem. O que nós temos no interior, o
que nós temos na capital, sabe? O que nós temos de diversidade cultural é muito grande. Então, nós temos que saber, a TV Pernambuco tem de cumprir a sua função, levar a nossa cultura para o mundo. Não é como aquele termo de Pernambuco para o mundo, não, né? Mas é mais ou menos isso. Nós temos de colocar a cultura dentro da TV Pernambuco, de cara, né? Agora, depois de... Você me bota em cara fria, né? Porque 3 homens dessa natureza aqui debatendo na TV pública, você ainda me chama para cá? Legal. Né? Eu acho assim, enquanto houver um ato de luta, haverá uma hipótese de vitória. E a luta começa agora, né? E, graças a Deus, com liberdade de expressão. Muito bem, são novos ares que o Brasil respira, Pernambuco respira. E é interessante a gente estar batendo esse papo aqui na TV Pública, né? A gente falando de TV Pública, na TV Pública com nossos convidados. E o tema do dia é o seguinte: afinal, o que é, para quê e a quem serve a TV Pública? Claro que você pode participar, a gente vai estar soltando o e-mail aí para você entrar em contato com a gente, interagir. Afinal de contas, estamos só começando o programa Liberdade de Expressão, que terá alguns dias aí pela frente, fazendo algumas crônicas, mostrando algumas perspectivas diferentes, diversas, aqui na tela da TV Pernambuco. Bem, para a gente iniciar o debate novamente, para a gente retomar aqui a conversa, eu queria fazer uma provocação para vocês, porque, obviamente, que TV estatal é uma coisa, TV pública é outra, totalmente diferente. Mas num estado onde não se tem educação de qualidade, onde não se tem saúde de qualidade, será que fazer TV é alguma coisa prioritária? Eu queria a opinião de vocês e vamos incendiar essa conversa bem legal. Fica à vontade, o microfone tá aberto. Essa é a pergunta que eu mais gosto de responder, na verdade, porque Lessa falou uma coisa muito interessante. Esse Pernambuco tem que falar para o mundo. E eu vou mais além. Pernambuco precisa falar para Pernambuco. A gente tem hoje, a gente precisa entender que para você existir, você precisa se entender enquanto pessoa. Para você ter acesso a todos os direitos, saúde, educação, moradia, trabalho, terra, todos os direitos estão interligados, eles são interdependentes. E eles não vão existir se o direito à comunicação ele não for contemplado. E o direito à comunicação não é somente o direito de eu assistir televisão e poder ver a novela. É também, mas é o meu direito de fazer a novela. Se não é eu que estou fazendo, é alguém da minha comunidade, alguém do meu segmento, alguma novela ou algum programa ou algum telejornal, ou um programa do auditório em que eu possa ver e eu possa me entender como sujeito desse programa. Que não seja somente o pano de fundo para que outra pessoa fale ou que eu não seja somente o receptor de uma mensagem. Então, é fundamental que haja o que a gente chama das políticas públicas que vão garantir às pessoas o direito à comunicação. E a TV é uma delas. E quando a gente fala assim, mas aí tem tanta gente passando fome, tem tanta gente sem escola, e ao mesmo tempo a gente está gastando tanto dinheiro para fazer televisão, que a gente sabe que televisão é uma coisa cara, a gente precisa entender o seguinte: o direito à educação não é só o direito à escola, é o direito à educação. E a televisão faz parte da educação de todo mundo. Um brasileiro, em média, assiste de 3 a 4 horas de televisão por dia. E a educação está ali. Se a gente não toma cuidado, nas próximas gerações, as crianças da gente vão estar falando tio e tia. Não vão mais entender o que é o nosso sotaque, não vão mais entender o que é a nossa base cultural, não vão mais entender o que são as nossas demandas. E acontece o que acontece muitas vezes hoje. Pernambuco tem 10 povos indígenas e a gente não sabe o nome de nenhum. Pernambuco tem mais de 60 comunidades quilombolas. Recife, o Grande Recife, tem uma série de comunidades da periferia em que se produz cultura, em que existem demandas, e essas demandas não são vistas. Né? Esses bairros são mostrados pela mídia, seja local, seja nacional, de uma maneira preconceituosa, de uma maneira externa à realidade deles, e não tem o poder para falar. TV pública serve para isso. Nós já gastamos, o Estado e os municípios e a federação, milhões e milhões e milhões de reais com comunicação. Só que esse dinheiro ele é investido nas redes privadas de comunicação em forma de propaganda institucional do poder público. Esse dinheiro precisa existir e precisa ser revertido para as políticas públicas de comunicação. TV pública é uma delas, rádio comunitária é uma delas, núcleos de fazeção de comunicação, internet, isso tudo, né? Então, só para lembrar, né, assim, eu acho que a gente tem uma boa medida do peso que a TV tem no Brasil se a gente pega um carro e vai para o interior. Né? Você pode não ter a casa, mas a antena de TV existe. No quintal, no telhado, na casa do vidro, não importa, no muro, ela existe. Então, existe uma penetração dessa TV
absolutamente para todos os brasileiros, a gente pode dizer hoje, né? E aí, só lembrando, a gente tem um projeto do Ministério da Cultura que chama-se Pontos de Cultura, e Pontão agora, de Cultura. Tem vários no estado, vários, de produção cultural, sem espaço para veicular o que fazem, né? Então, na verdade, o recurso que eles têm agora com a ideia do Pontão é justamente viabilizar isso. Então, eu acho que uma TV pública deveria gerar essas parcerias, né? É uma forma de gerir financeiramente também, né? E também de fazer um pouco essa socialização, tá? E só para não esquecer da educação, né, já que esta é a minha praia, né? Lembrar que a educação, de uma forma ampla, envolve a cultura, mas a gente pode pensar de uma forma específica também, né? Nós temos hoje uma cultura de telesala nesse estado muito bem organizada, que pode captar programas específicos de temas específicos. Então, eu fico pensando, vamos ver um programa que atenda às necessidades da ciência e tecnologia, da educação, do meio ambiente. Então, você pode gerar programas com um caráter bastante educativo, que não sejam cursos, e ainda cursos, né? Eu trabalho com os cursos à distância do estado, e uma das coisas que a gente está começando a implementar agora aos sábados são filmes e programas interessantes para ampliar a formação cultural dos professores, dos alunos, né? Então, eu acho que tem muito campo aí, muito espaço. Legal. Uma colocação, Gilberto? Bom, eu acho que é como o Ivan falou, né? O direito à comunicação, ele é fundamental. E o cidadão tem que se reconhecer enquanto cidadão. E se você não faz uma comunicação, se você não abre um espaço, a gente vai perder a nossa identidade, né? A Patrícia falou aí, vá para o interior que você vai ver que cada casa tem uma parabólica. E você vai ver que em cada casa tem um torcedor do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo e não tem do Náutico, do Sport, do Santa Cruz, né? Então, por quê? Porque os jogos que estão passando lá são os jogos do Sul. Então, é fundamental Pernambuco falar para Pernambuco. Legal, vamos então para um rápido bloco de apoio cultural e logo voltamos com mais liberdade de expressão na TV Pernambuco. Não sai daí, voltamos já já. O toque moreno faz a ginga girar. Veja bem, eu queria dar um recado para todos os músicos, né? Não só do Morro, como do José do Pio, Nova Descoberta em geral, que eles nunca desistissem do sonho que todos eles têm, né? De conseguir os seus objetivos e Deus está com todos eles, né? É o que eu tenho a dizer. Ginga, rainha da dança, que as aldeias louvarão. Deus a criança, rainha do amor. Pois é, voltamos no Liberdade de Expressão, na TV Pernambuco, para todo o estado. É uma grande satisfação que a gente fala com você em todos os recantos de Pernambuco, Petrolina, Caruaru, Recife, região metropolitana, Serra Talhada, Sertânia, enfim, todo o estado de Pernambuco, assistindo a TV Pernambuco, essa televisão que está se reerguendo com muita força. Bem, vamos voltar aqui ao bate-papo. Eu não chamo debate, eu chamo bate-papo, liberdade de expressão. E, novamente, eu volto a falar o seguinte, esse papo é descontraído e, assim, fiquem à vontade para interferir um na fala do outro. E daqui a alguns dias estaremos colocando a nossa interatividade aí, internet, telefone à disposição. Enfim, vamos fazer aí uma tempestade de ideias com esse povo pernambucano e, claro, mostrando a filosofia, a arte, a ciência, as coisas produzidas por pernambucanos e por pessoas que circulam por aqui. Bem, a Constituição Federal estabelece que as emissoras devem atender ao princípio da regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentual estabelecido em lei. E até hoje, essa obrigação não foi regulamentada. A grande verdade é essa. Isso está na lei, mas o lobby é muito forte e o que a gente vê é que a produção local não tem espaço nas grades das televisões, não só de Pernambuco, mas do Brasil,
de certa forma, mas em Pernambuco especialmente. Eu queria a opinião de vocês e a visão de vocês em relação a essa questão da regionalização e a questão da TV pública, nessa questão aí de valorizar a produção regional. O microfone está aberto. É bom a gente não perder o foco que a televisão, seja ela pública ou a privada, ela é uma concessão. A privada é uma concessão. Se é uma concessão, deveria seguir alguns preceitos, né? Por exemplo, eu tenho o direito à televisão e eu cedo o direito da televisão à Lessa, mas Lessa vai ter que seguir algumas regras que eu vou impor. Isso deveria ser o certo. O governo faz isso, mas faz isso de brincadeira, de mentirinha. Né? Coloca, por exemplo, na Constituição que tem que ter uma regionalização, mas a gente não vê isso de fato. Né? A gente vê as grandes empresas, as grandes televisões, aí dedicando menos de 10% da sua grade para a produção local. E olhe lá, porque às vezes criam aí alguns quadros dentro dos jornais para dizer que estão fazendo cultura, né? Quando não é cultura, quando a gente sabe que não é cultura. E a gente vê o surgimento de outras emissoras que, vamos dizer assim, alternativas, porque não conseguem penetrar no grande público, no grande telespectador, mas que estão num esforço grande aí de fazer produção local. Né? Eu queria até registrar, assim, em relação à TV pública, a alegria, eu acho que de todos nós pernambucanos, da volta da TV Pernambuco, que na verdade foi uma volta. Né? A TV Pernambuco estava morta. Né? Passou 8 anos aí, completamente desprezada. Né? E no governo novo, no governo Eduardo, a TV ressurgiu. E está começando a cumprir seu papel, caminhando para cumprir seu papel de uma TV pública. Né? A vinda do Liberdade de Expressão para cá, eu estou sabendo também que o Anselmo está vindo com Poder para cá, são programas de vários segmentos que a TV está abrindo espaço e com isso está fazendo, vamos dizer assim, um embrião do que seria uma TV pública. Eu acho que está no caminho certo. Quando você fala de concessão, eu sempre uso um exemplo para o pessoal que está em casa que não está muito acostumado a entender que o canal pertence a ele, quando a gente fala, por exemplo, das empresas de ônibus. Né? Quando uma empresa de ônibus ganha a concessão, recebe a concessão para fazer o percurso Rio Doce CDU, o cabo que está dirigindo o ônibus, a empresa não pode de repente chegar no meio da Caxangá e dizer, vou voltar. Né? Ele não pode chegar e de repente queimar a parada. Ele não pode impedir que o cidadão entre no ônibus, porque o ônibus é da empresa, é privado, mas ele está ali prestando um serviço público porque recebeu autorização do serviço público para fazer tal serviço. Então, quando o ônibus queima a parada, você sabe que você está tendo seu direito violado. Mas quando a televisão te queima da televisão, você pensa que o cara tem o direito de fazer aquilo. Né? A televisão é mesmo que ser um ônibus. Todo mundo tem o direito de entrar, e de subir onde quiser e de descer onde quiser. E é preciso que a gente entenda que, embora o que apareça seja o logotipo da empresa, como no caso dos ônibus, o que vale é o canal que ela está usando, é a linha que ele está fazendo, e ele precisa fazer esse serviço bem feito. Por isso que tem que ter regulamentação, que ainda não tem. O projeto, por exemplo, que poderia regulamentar esse capítulo, esse artigo da regionalização, ele já está em trâmite no Congresso há mais de 10 anos. É um projeto que originalmente é da então deputada Jandira Fegali, do Rio de Janeiro. E nunca foi nem discutido em Assembleia. Então, porque o lobby é muito grande. São mais de 300 deputados e senadores que estão diretamente ligados à rede comercial privada de televisão e de rádio. Então, o bicho é complicado, o negócio é... Gilberto, o microfone está aberto para suas colocações. Fica à vontade, Lessa. Uma observação, só para 2 exemplos. 300 deputados, senadores, que são donos de televisões. O senador José Sarney, que é uma excelente figura, inclusive é meu amigo pessoal, ele só tem todas as TVs do Maranhão e todas as rádios e todos os jornais. Então, é uma coisa muito louca. É a família Magalhães na Bahia, a família Collor em Alagoas. Né? Assim, e a segunda observação que eu queria fazer é... Todo dia de manhã cedo, 5 horas da manhã, tem telecurso 2º grau. Isso é um absurdo. Quem é que vai levantar 5 horas da manhã, tendo que trabalhar 8 horas da manhã? E por que as crianças não têm telecurso 2º grau às 11 horas da manhã, às 2 horas da tarde, às 4 horas da tarde? Então, uns absurdos brasileiros. Telecurso 2º grau, 5 horas da manhã. Eu nunca vi essa porcaria. Quer dizer, e é lindo o programa, maravilhoso. Mas devia ser às 11 da manhã, às 2 da tarde, às 4h30 da tarde, até às 7 da noite. Né? Então esses absurdos têm que começar a ser cortados. E vocês que são mestres nesses assuntos devem começar a bater isso também.
Até porque é o tipo de programa que, como eu disse, é feito para justificar uma ação educativa. Né? Você vê que quando a gente acorda um pouco mais cedo, liga a televisão, mesmo quando eu acordo, eu vou logo no controle remoto. Antes de botar o pé no chão, eu já ligo a televisão. Né? E a gente vê que os programas estão desatualizados. Por quê? Porque ali está só para justificar, tá? Eu estou fazendo educação na TV, não tem um compromisso. E essa questão, Lessa, que você levantou das concessões nas mãos dos políticos, isso é muito sério, porque a gente agora tem um exemplo, aí não é puxando a sardinha para Camaragibe, mas a gente tem um exemplo de um ex-prefeito de São Lourenço da Mata, que está saindo de São Lourenço para tentar disputar a eleição em Camaragibe, e ele se vale de uma rádio para fazer shows no meio da rua e fazer campanha política antecipada, dizendo que é show da rádio. Né? Então, são usos e abusos dos meios de comunicação que, como o Ivan falou, são nossos, são concessões públicas. Você pega o site da Anatel, veja a relação dos presidentes das fundações e diretores de rádio, você vai ver um bocado de nome conhecido de político. Né? Então, na verdade, isso tem que ser revisto também. Eu acho que essas concessões têm que ser revistas. Se ensaiou alguma coisa de rever a concessão daí da Poderosa e depois ninguém falou mais no assunto, mas essas concessões têm que ser revistas. Venceram, inclusive, né? Então, no ano passado venceram mais de 200 concessões de rádio. Eu ia dizer isso. Eu acho que o ano passado e esse ano, a área dessa discussão está muito aquecida. Eu acho que se a gente tem um bom momento para tentar alterar isso tudo, é esse momento. Né? Quando o país assume que quer uma TV pública nacional, e apesar das milhares de discussões que existiram, né, ela efetivamente acontece, então você tem aberto aí um espaço bem grande para poder tratar de efetivar o que está pendente aí em termos de legislação. Acho que não vai ser tudo, nunca será. Né? Mas, de qualquer forma, a gente tem um momento político muito satisfatório, eu acho. Legal, deixa eu então ouvir a opinião do nosso Pedro Hino, nosso artista. Pedro, o que você diz então aí dessa TV pública? Existe uma expectativa positiva enquanto artista, ou você acha aquela coisa distante, que é mais uma historinha aí para boi dormir? Qual é, então, a tua opinião em relação ao tema? Fica à vontade, o microfone está aberto. Historinha. Vamos deixar seguir. Vocês... Vamos começar na historinha, agora... Para o futuro a gente vai saber o que vem. Então a credibilidade ainda está um pouco abalada. A necessidade de fotografar, de mostrar a cultura, é uma coisa que tem que ter. Com certeza que tem que ter. O mundo tem que conhecer a cultura que Pernambuco tem. Né? Que Pernambuco é um dos maiores celeiros de cultura de expressão poética, plástica e musical. Legal. Deixa eu puxar aqui para os debatedores novamente e fazendo a seguinte colocação. Nada que acontece é por acaso. Existe uma luta pela democratização dos meios de comunicação nesse país. Eu queria fazer a pergunta mais direcionada a Ivan Morar, mais aberta também aos debatedores, em relação a essa luta, essas pessoas que estão no dia a dia batalhando por uma democracia maior nos meios de comunicação, e se a TV pública contempla esse movimento social, essa discussão, enfim, todo esse contingente de pessoas que lutam por um Brasil mais democrático. Nos últimos 10 anos, a gente sente que houve todo um aquecimento desse movimento da luta pelo direito à comunicação, que era um direito que era uma luta, era uma discussão que era muito de jornalistas e das associações, dos sindicatos de jornalistas, da FENAGE, que é a Federação dos Jornalistas, e que agora, nessa virada de século, ela se torna cada vez mais uma luta de toda a sociedade. Então é um momento fantástico, um momento ímpar, que desde as organizações feministas, os movimentos negros, o movimento indígena, você vê os movimentos que lutam pelos direitos de criança e adolescente, todas essas entidades, todos esses sujeitos políticos começando a perceber que, se não começarem a cuidar dessa questão do direito à comunicação, toda a sua luta vai por água abaixo. Então é um momento bastante satisfatório. Todos esses movimentos que se articulam em redes e articulações foram e defendem sempre a TV pública. Inclusive, dialogaram com todos os governos para que houvesse uma TV pública nos moldes públicos que se espera. Então, para responder a tua pergunta bem rápido, a gente acha que é um grande avanço que haja a TV Brasil, que a TV Pernambuco retorne, mas a gente acredita que ainda existe um longo caminho a ser percorrido. Gilberto falou muito bem logo no começo. O conselho foi um conselho escolhido, é um conselho que a gente não sabe qual é a sustentabilidade que ele tem. Ninguém votou nesse conselho. As entidades que participaram da discussão desde os anos 80 ou até antes disso
não estão contempladas nesse conselho. É um conselho que, sabe-se lá, se dá uma dor de barriga no presidente, o presidente demite os conselheiros. Então isso não tá sustentável. Não existe uma lei que garanta o orçamento dessa TV. Então, de repente, se vira aí, o presidente gosta mais da TV, bota mais dinheiro, de repente não gosta, tira menos dinheiro. A mesma coisa a TV Pernambuco. Precisa existir uma sustentabilidade de gestão financeira e política para que, independente de governo, a TV continue e fique cada vez mais forte, né? Podendo realmente competir, não no sentido comercial, mas no sentido de visão com as outras TVs. Não tem para que a TV pública ser menor, não tem para que a TV pública ser mais fraca, ser mais pobre do que qualquer outra TV. Legal. Alguma colocação? Fica à vontade. Então, eu acho que o que Ivan coloca é a questão desse conselho ser legítimo, não é, e ser representativo. Eu acho que essas duas coisas não existem, né? E a terceira que faz parte dessas duas é justo a gestão financeira, né? Então, a gente está no momento de garantir isso, né, através dos mecanismos que são possíveis à atuação política nesse momento. E aí, falando um pouco dessa legitimidade, dessa representatividade, eu gostaria de ver isso também na programação, né, que eu acho que a gente não começou nem a discutir isso aqui ainda, né, mas essa programação ela tem que ser diferente, eu também penso, né? Então, o jornalismo ele tem que ser diferente, né? Você não tem que ficar mostrando só fatos, tem que ser uma TV que discuta, né, que argumente, que reflita, né? Se você traz programas educativos, eles têm que ser, de fato, programas interessantes mesmo, que ensinem mesmo. E acabar com esse modelo de cabeça de rede. Não tem para que Rio e São Paulo produzir conteúdo para o Brasil todo. O Brasil todo precisa produzir conteúdo para o Brasil todo. Né? Nas conversas que a gente tem com o Miguel, o primeiro pensamento de Miguel foi fazer uma TV, um programa de TV de Pernambuco para o Brasil. Não é de Pernambuco para Olinda, Água Fria, Morro de Santa Cruz, não. É um programa para o Brasil, que nós vamos entrevistar um cara de Porto Alegre que está de passagem aqui, porque é interessante a cultura dele se debater com a nossa cultura e levar a nossa cultura para outros lugares, que o nosso mundo cultural é muito vasto, como também Goiás tem um mundo vasto, o Rio Grande do Sul tem um grande mundo. Agora, nós temos de fazer a liberdade de expressão andar pelo Brasil, e isso bate o que você fala, nós temos de ir para frente. Legal, Lécio. Vamos fazer o seguinte, vamos por um rápido bloco de apoio cultural, e logo voltamos com mais liberdade de expressão, vamos falar de programação, vamos falar, enfim, do que é realmente essa tal TV pública. Não sai daí, voltamos já já. Pois é, voltamos no Liberdade de Expressão, aqui na TV Pernambuco, para todo o estado e, claro, especialmente para sua casa, para você, é uma satisfação tê-lo na audiência. Obrigado pelo carinho da sua teleaudiência. Bem, voltando aqui ao papo, né? Afinal, o que é, para quê e a quem serve a TV pública? Bem, vou mais uma vez provocar os nossos debatedores perguntando o seguinte, afinal, e essa programação da TV pública e a programação das TVs no Brasil? Realmente educa, deseduca? E o que é que a gente pode esperar, então, de uma TV pública? A população vai mesmo participar disso aí? Porque a gente vê uma apatia, de certa forma, das pessoas em relação às instituições públicas, o descrédito. Como é que a gente vai ver isso aí? Como é que vocês veem, então, esse processo todo da TV pública? Enfim, o microfone está aberto. A população tem que participar, né? E tem muita gente interessada e interessante, né? A apatia, ela vem do descrédito, daquilo de não acreditar. Eu não vou perder meu tempo com uma coisa que eu não acredito. Então, no momento que você democratiza, no momento que você abre espaço, no momento que você vai, como a Patrícia disse, buscar lá no ponto de cultura, buscar lá no Nação Xambá, o que é que o Nação Xambá está fazendo, coloca isso na televisão, você vai começar a ter um crédito, vai começar a ganhar crédito. Infelizmente, o brasileiro, está muito acostumado a só levar na cabeça, só levar porrada. Então, no momento, as instituições estão devendo à população e tem que conquistar esse crédito. Então, eu acho que essa programação,
a definição dessa grade, ela é fundamental. Quanto mais aberta, quanto mais democrática, quanto mais mutante, ela melhor ela vai atingir os seus objetivos. O que o Lessa falou ali da questão de conhecer o Brasil como um todo, aí vai do tipo da televisão. Por exemplo, a TV Brasil, eu acho que tem que ter essa função. A TV Brasil tem que mostrar para nós, pernambucanos, a cultura do Maranhão, a cultura do Rio Grande do Sul e levar a nossa para lá, né? Já a TV Pernambuco já tem uma outra missão, que é levar Pernambuco para os pernambucanos. Então eu acho que a gente está num bom caminho. O caminho é bom, as perspectivas são boas. Agora a gente tem que estar bem vigilante, bem atento e, como Patrícia disse, aproveitar esse momento que o debate está quente e botar mais lenha na fogueira, não jogar água fria na coisa. Legal, deixa eu passar o microfone para mais uma. Não, só, Patrícia, professora, fica à vontade. Só complementando, né? Eu acho que uma outra coisa bem interessante que a gente pode fazer é trocar a programação com as outras TVs públicas. Então, garantir o espaço de Pernambuco nos outros estados e na própria TV Brasil. E aí eu penso assim, a gente tem toda a condição de produzir projetos em parceria. Então, nós vamos ter uma linha de documentários, então a gente faz em parceria, levanta o financeiro em parceria e troca os produtos, né? Então, esse tipo de filosofia de gestão e de produção, eu acho que são coisas que a gente tem que começar a pensar, do ponto de vista do que é que a gente quer de programa mesmo. Pois é, e está mais do que na hora da população derrubar certos mitos, né? A gente, desde pequeno, que a gente convive com o mito que nos foi passado pelas empresas de comunicação de que a TV brasileira é uma das melhores do mundo. Não é. É uma das piores do mundo. Pode ser muito boa em qualidade de atores, pode ser muito boa na qualidade dos técnicos, pode ser muito boa na qualidade dos equipamentos, pode ser muito boa na criatividade de algumas pessoas que a fazem, mas ela é limitada, é uma programação muito dirigida, é uma programação muito repetitiva, é uma programação muito engessada, é uma programação que há 30 anos se passa a sessão da tarde no mesmo horário, é uma programação que há sabe-se lá quantos anos, desde que a televisão existe, que a novela é no mesmo horário, que o telejornal é no mesmo horário, que o telejornal é do mesmo formato. É um rapaz de terno falando aquele sotaque do aeroporto, dizendo em 1 minuto uma notícia inteira que você poderia passar 10, 15, 20, 30 minutos desenvolvendo. Feito por poucas pessoas, vindas de poucas universidades, de poucos grupos étnicos, de poucos grupos sociais. Então a televisão brasileira ela é muito pequena. Ela não é do tamanho do Brasil. Ela precisa se tornar... Em alguns casos também, né, Ivan? Falando em 30 minutos o que poderia falar em 1 minuto. Mas que interessa ao diretor da TV é que se fala em 30 minutos. Pois é, então esse né? é um mito que a gente precisa derrubar. O outro mito é que a televisão é da empresa. Não é. A televisão é nossa. A empresa usa para nos dar aquele serviço público que a gente precisa. E o terceiro mito, que eu acho que é fundamental, que foi muito batido agora, principalmente quando surgiu a empresa brasileira de comunicação, através da TV Brasil, muitos veículos bateram muito, porque vai gastar tanto dinheiro com televisão, se precisa de outras coisas. Esse é outro mito que precisa ser derrubado. Primeiro, você sabendo que ter uma televisão é um direito seu, é um direito da população poder fazer parte de uma televisão pública. E segundo, sabendo que os governos gastam milhões e milhões e milhões de reais todos os anos com as outras TVs. Então, se você gasta com propaganda, e se você gasta com outras espécies de apoio, seja através do BNDES, através de financiamentos às TVs privadas, é mais do que natural e justo que parte desse dinheiro, não é mais do que isso, não. Pega um pedação desse dinheiro e vamos investir na comunicação pública de qualidade. E o acesso à comunicação ele tem que ser encarado como política pública. Da mesma forma que o acesso à cultura. Né? Você tem que ter... A gente vem batalhando aí em vários fóruns, em várias discussões, pelo Sistema Único de Cultura, como nos moldes do SUS, do Sistema Único de Saúde. Porque tão importante para o cidadão ter saúde é ter cultura. Né? E a televisão tem um papel fundamental nisso, se ela for bem utilizada, se for um instrumento benéfico. Né? Porque o que a gente vê é que a maioria é um instrumento alienador. Então, no momento que você parte para uma TV pública, de verdade, com um conselho gestor escolhido pela sociedade, por quem faz televisão, por quem atua lá na comunidade, lá nos pontos de cultura, no pontão, no pontinho, onde danado for, aí você vai realmente caminhar para dar um direito do cidadão. Né? É aquela coisa, você tem que entender, precisa de educação, precisa de saúde, precisa de saneamento, mas também precisa de cultura, assim como se precisa dessas outras coisas. São políticas públicas que a gente tem que entender como direitos nossos. E a gente tem que cobrar isso do governo. Legal, Lessa, microfone franqueado. Eu acho que seria 3 pontos. Quer dizer, um princípio. Primeiro, saúde. Segundo, educação. E terceiro, cultura. Você tem saúde, você pode ser bem educado.
Tendo educação, você tem cultura. E pode promover a cultura. Então, os tópicos do governo são totalmente diferentes. Sabe? A saúde está lá no 8º ou 9º. Primeiro está o coquetel para madame, né? Segundo está as passagens de avião, os senadores viajando, os deputados viajando nos bons hotéis. Quarto é a cachaça diária deles. E a última coisa é saúde, educação e cultura. Não é a última coisa, né? Mas exagero. Mas Me permita somente discordar, mas concordando. Os direitos humanos, eles são interdependentes. A saúde é tão importante quanto a educação, tão importante quanto a cultura e tão importante quanto a comunicação, porque um não existe sem o outro. Então você fala da saúde, e quando a gente fala de saúde, a gente não está falando de hospital só. A gente não está falando de médico só. A gente está falando também, por exemplo, de você poder ligar a televisão e aprender a fazer um soro caseiro, né? Aprender a fazer o controle da dengue. A mesma coisa é a educação. Claro que você precisa ter comida, precisa estar bem de saúde para poder ir no colégio. Mas o colégio não se limita a educação ao colégio. Então, se sem saúde não tem educação, sem educação não tem saúde, não tem comunicação, sem comunicação não tem saúde. Então, todos os direitos humanos eles estão interligados e eles precisam, todos eles, ser prioridade. Além, lógico, dos luxos e... Legal. Deixa um exemplo, fica à Miguel, vontade, fica à vontade. E nisso que Ivan falou, tem um exemplo claro aqui, vizinho, na cidade onde eu hoje estou lá como secretário, Camaragibe. Nós estamos iniciando um programa lá chamado Carro Maragibe, que é um programa de educação e cultura voltada para o trânsito. Né? Para quê? Para se evitar os acidentes de trânsito. É mais ou menos o que o governo já fazia antes, só que o que me chamou a atenção, isso para mim foi surpresa, né? É que o programa é totalmente financiado com recurso do Ministério da Saúde. Recurso do Ministério da Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde mandou, para você ter uma ideia, pediu um valor, se eu não me engano foi R$50 mil para implantar o programa. O Ministério achou o programa tão interessante que dobrou o valor por iniciativa própria do Ministério. E está lá um trabalho de arte e educação, um trabalho de conscientização, envolvendo atores, envolvendo arte educadores. Para quê? Para se evitar o acidente do trânsito. Porque se você evita o acidente do trânsito, você evita que a ambulância se desloque, você evita a superlotação dos hospitais. E o programa é patrocinado pelo Ministério da Saúde. Então, exatamente. A superlotação legal. Olha, é o seguinte, o papo está assim, excelente. Eu acho que a gente tem que fazer outro programa sobre a TV pública. A gente tem que convidar vocês novamente, o tempo está correndo. Mas assim, a última pergunta do programa de hoje, para a gente finalizar, eu chamar o nosso artista para tocar uma música para a gente. Eu queria saber o seguinte, talvez a gente deixe até para o próximo programa, mas como é que a gente desata o nó do financiamento da TV pública para que ele não fique na mão do governante que está no poder, né? Porque essa televisão precisa ser maior do que o estadista, ela precisa ser uma coisa do povo, né? Para que ela seja realmente pública. Como é que a gente desata esse nó, na opinião de vocês, nesses últimos minutos aí do programa? As ideias são várias, mas a gente tem pouco tempo, eu vou dar somente duas. Uma, que é uma lei que garanta uma percentagem da propaganda que vá para as TVs privadas, retornando para as políticas públicas de comunicação, inclusive TV pública. E a outra é a autonomia da TV pública para que tenha a verba vinculada a uma determinada secretaria, independente de gestão. Legal, mais alguma observação? E também, assim, já abrindo o microfone para as colocações finais. O microfone está aberto. E ainda acho que uma terceira, já que a gente pode pensar em trabalhar em parceria, que os parceiros tragam esse recurso, por que não? Então, você poder fazer parcerias com instituições que sejam boas, reconhecidamente boas, e que elas possam trazer também esse recurso, tá? Então, já que a gente está se despedindo... Exatamente, as colocações finais já para a gente... Pronto, eu queria agradecer, gostei bastante, espero que esse programa vingue, a gente possa ter muito tempo esse prazer de estar discutindo coisas interessantes com pessoas interessantes numa TV pública, tá? Obrigada. E juntando aí as três coisas que o Ivan colocou duas, a Patrícia colocou uma, tudo isso passa pela legitimidade do conselho que vai gerir a televisão. Então acho que o primeiro passo é esse, é rever essa forma de escolha desse conselho, né? Isso aí seja a TV Brasil, a TV Pernambuco. E aí, com o conselho legítimo, se busca autonomia, se busca o financiamento, se busca a continuidade. Eu acho que tudo passa pelo conselho. Bom, eu só queria agradecer, Miguel, o convite. A gente já teve a oportunidade aí de estar em outros programas juntos. Você me deu uma grande alegria na ocasião dos 20 anos da morte de Marcos Freire, da gente fazer um programa especial sobre Marcos Freire. E agradecer e dar os parabéns aí por essa estreia aqui na TV Pernambuco. Parabéns também à TV Pernambuco por estar adquirindo produtos de qualidade,
né? E torcer aí que cada vez mais essa programação seja aberta e democrática. Ivan, mais uma vez, o microfone aberto para você, dessa vez, fazer suas considerações finais. Fique à Eu vontade. só queria me despedir, agradecer realmente, foi um prazer enorme estar aqui e dizer para o pessoal que cada vez mais se interesse por esse assunto, porque ele é sim problema seu. Por menos que possa parecer, isso se traduz, às vezes, no baculejo que tu leva sem precisar, na fila que tu enfrenta no hospital, no problema de vaga na escola, isso tudo tem a ver, tudo faz parte da mesma coisa. Então te interessa porque a conversa vai longe. Legal, Roberto Lessa. Desculpe, madame, mas eu vou fazer uma observação. E você disse, espero que esse programa vingue. Esse programa vai vingar. Nós vamos fazer desse programa um programa de expressão nacional. E a nossa luta é para o sucesso. E nós vamos brigar, sabe? Como Cervantes dizia, vamos brigar contra esses moinhos que querem nos botar no chão. Esse programa, Liberdade de Expressão, vai ter um âmbito nacional muito antes que nós esperamos. Bem, professora Patrícia Smith, obrigado pela participação. Secretário Gilberto Sobral, da Prefeitura de Camaragibe, secretário de Comunicação. O jornalista Ivan Moraes, do Centro de Cultura Luiz Freire. O produtor cultural Roberto Lessa, obrigado pela participação. Vamos voltar outras vezes, vocês já estão convidados. E com certeza esse tema não para por aqui. Vamos estar dando sequência a outros temas e a esse, no Liberdade de Expressão, aqui na tela da TV Pernambuco. A TV que fala com Pernambuco, que fala com sotaque pernambucano, com sotaque nordestino. Então eu vou ficando por aqui e chamo meu cantor, meu artista, poeta, também artista plástico, escultor, pernambucano, brasileiro, para cantar e finalizar esse programa com chave de ouro. Pedro Índio, é com você. Do professor em sala de aula é o poder da televisão dentro de casa. É um perigo que beneficia, mas o que está vendo na televisão no Pernambuco está um perigo. Grande Pedro Índio, obrigado, até a próxima, tchau, tchau. Capibari. Nassau navegou num boi voador. Nassau navegou, foi num boi voador. Traçando um compasso, um passo ligeiro do frevo. Eu fervo, eu fervo, eu frevo num trevo. Marcando a folia no marco zero. Sou alegoria, sou duas cidades. Sou alegoria, sou duas cidades. Bem te vi sem a sabia a cantar no pé da biriba. Margeando os pés da cidade de Olinda, rainha. Olinda, cidade de Recife. Olinda, cidade de Recife. Sou alegoria, sou as duas cidades. Sou alegoria, sou as duas cidades. Grande Miguel, obrigado.